Quero agradecer vocês pela presença, pelo esforço, que eu sei que tem que largar um monte de coisa lá para vir para cá, mas essa iniciativa foi minha, porque o laboratório já está funcionando aí há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Gabriel? E cada dia que passa está crescendo mais ainda, e eu tenho percebido que as pessoas estão no faturamento assim, completamente perdidas em relação às cobranças, inclusive eu. Então, eu tenho conversado muito com o Gabriel, com o pessoal do laboratório, para eles me tirarem dúvidas de como cobrar, o que cobrar, quais são os procedimentos que a gente realiza hoje e os que a gente está prevendo ainda realizar, que o laboratório continue investindo em outros tipos de serviços que a gente pretende pegar, até atender outros hospitais no Rio, que não são os nossos. E eu sei que muitas pessoas aqui não mexem com isso, como a Michelle, a Lucinda e a Andréia, mas como nós somos uma equipe móvel, hoje você está aqui, amanhã você pode estar no HCN, eu achei interessante todo mundo estar sabendo e também para poder divulgar a clínica. As pessoas têm que perder essa ideia de que a clínica é um serviço só de hemoterapia. Foi tempo que a clínica faturava só transfusão. Hoje a gente já fatura reserva, exames imunohematológicos e agora o transplante, congelamentos, procedimentos de coleta em centro cirúrgico, coleta por aférese. Então, nada melhor do que a equipe do faturamento estar preparada para essas coisas. Eu pedi às pessoas que trouxessem as dúvidas, porque eu sei que tem várias, e peço também que não interrompam agora no início, Gabriel, porque vai ser gravado esse primeiro momento, que o doutor quer divulgar, mas depois vai ficar aberto para a gente poder sugar mesmo as informações do Gabriel e sair daqui todo mundo sabendo. Tá bom? Obrigada. Primeiramente, boa tarde, meninas. Obrigado pela atenção de vocês. Eu queria começar explicando para vocês o porquê do nome também, Laboratório de Processamento de Células Progenitoras Hematopoéticas, é uma coisa enorme, né? Há um tempo atrás, a legislação que regia as células progenitoras hematopoéticas, as manipulações para transplante, estavam incluídas dentro da RDC que tratava da hemoterapia. Hoje isso está completamente separado. Você tem uma RDC específica para hemoterapia, você tem uma RDC específica para Laboratório de Processamento de Células Progenitoras Hematopoéticas. Tá? Por isso isso está bem distinto. Apesar de estar tudo dentro do mesmo banco de sangue, da mesma empresa, os aspectos legais que regem os dois procedimentos são completamente diferentes hoje. Tá? Célula progenitora hematopoética é uma célula responsável pela recuperação da capacidade de produção de sangue de um paciente. Então vocês estão acostumados hoje a trabalhar com uma empresa que simplesmente devolve uma parte do sangue para um paciente que está precisando, mas nesse caso, o que a gente faz lá atrás é pegar um paciente que não tem mais capacidade própria de produzir o sangue, ou então não está produzindo de forma correta, e devolver para ele essa capacidade de produzir todas as células do sangue, hemácia, a plaqueta e os leucócitos, que em geral aqui na hemoterapia a gente tira com filtros e assim. Então o nosso interesse lá atrás agora é justamente o que normalmente o banco de sangue joga fora, que são as células que dão origem ao sangue, e não o sangue em si. Tá? Então, célula progenitora hematopoética é essa célula específica que vai recuperar, na verdade a gente pode chamar de duas formas, progenitora hematopoética ou célula tronco hematopoética, mas para fins agora dessa aula seriam a mesma coisa. A equipe do laboratório hoje conta comigo como coordenador. Eu sou farmacêutico, tenho mestrado, já trabalho há mais de 8 anos nessa área de transplantes. Como braço direito eu tenho a Juliana Rivelo, que já é da clínica, eu coloquei ali mais de 5 anos, mas isso já aumentou. Na época que eu fiz essa apresentação de 5 anos, hoje acho que eu já tenho mais uns 6 a 7 anos na clínica.
A Juliana Jardim, que foi incluída na nossa equipe em fevereiro do ano passado, que já na época tinha mais de 10 anos de experiência com transplante. O Carlos Henrique, que vocês já conhecem ele de bastante tempo, ele já era técnico da clínica, hoje ele é biomédico formado e já fez estágio com a gente no laboratório, hoje foi incorporado como funcionário exclusivo do laboratório. E a Fabiana, que foi a aquisição mais recente, que é uma bióloga, ficou parada há muito tempo, mas que voltou a atuar, a gente começou a treiná-la do zero no laboratório. Hoje ela já está com mais de um ano de experiência em treinamento que a gente já dentro aqui da clínica. Tá? A estrutura hoje do laboratório está localizada dentro da clínica de hemoterapia, dentro fisicamente da central da clínica de hemoterapia, e compartilha a parte de administração, faturamento, TI e a parte de logística, né, de serviços de transporte de documentos e material. Hoje, o laboratório está dividido em 4 setores. Hoje, que eu digo, depois da última reforma, ainda não estão, 2 dessas salas ainda não estão ativas, que são a sala administrativa e a citologia, mas o laboratório vai estar distribuído desta forma a partir de agora. Tem uma sala administrativa para computadores e guarda de documentos, a sala de manipulação em si, onde acontece a mágica, tem um fluxo laminar, uma centrífuga, geladeira, incubadora de célula, a sala de armazenamento, que hoje conta com 2 freezers menos 80, 2 freezers de baixa temperatura, equivalentes ao freezer que tem no fracionamento, e a sala de citologia, onde vai ficar um aparelho mais recente que a gente está adquirindo com o citômetro de fluxo, os microscópios que a gente usa para controle de qualidade, e uma centrífuga e uma geladeirinha para suporte. O que nós atendemos hoje com esse laboratório? Qual é a demanda que a gente tenta suprir hoje com o laboratório? A principal demanda, aquela que hoje deve estar cobrindo 95% dos atendimentos do laboratório, é o transplante autólogo de célula progenitora hematopoética. O que é autólogo? É um transplante em que o doador e o receptor são a mesma pessoa. Ele acontece, em geral, colhido por aférese. É um procedimento que necessita de um controle de qualidade, de uma marcação antes para definir se vai acontecer ou não. Então, ele vai envolver a criopreservação. A primeira infusão pode demorar de 1 semana a alguns meses para acontecer e existe uma possibilidade de armazenamento a longo prazo. O que significa isso tudo? É uma questão só de logística de atendimento. Significa que o paciente vai internar, vai avisar, por exemplo, o hospital vai avisar que vai internar o paciente vai internar no dia específico. Nesse dia a gente vai começar a acompanhar o paciente para saber se ele tem célula suficiente para colher ou não. Depois que a gente disser que, ok, tem célula suficiente, pode colher, isso quem faz é o laboratório, essa citometria pré-coleta, aí a equipe da aférese começa o procedimento de coleta. Logo depois de cada aférese, vai ser feito um exame semelhante a essa citometria pré-coleta para definir se o produto foi suficiente ou não. Se o produto foi suficiente, encerra, o paciente retira o catéter e vai para casa. Se não foi suficiente, o paciente começa a colher mais um produto. E assim vai até que o médico defina que ele não pode mais continuar colhendo ou que ele consiga alcançar a quantidade de célula que ele precisa. Tá? Então, cada procedimento de transplante autólogo, cada mobilização para transplante autólogo pode gerar mais de uma aférese dentro de uma mesma cobrança. Tá? E cada uma dessas aféreses vai ser congelada, vai para dentro dos freezers, e depois tudo ou só uma parte vão sair para poder ser realizado o transplante do paciente. E no caso de alguns transplantes, como tem acontecido agora mais recentemente, eles guardam o que eles chamam de um backup, uma salvaguarda de metade do produto, que vai ficar armazenado para um segundo transplante, caso ele venha precisar daqui a alguns anos. Então, isso que é o caso do armazenamento a longo prazo. O produto vai ficar com a gente guardado por anos a fio, tá? Até que o paciente venha a recair na doença ou que o médico ache necessário fazer um novo transplante. O primeiro transplante, a primeira infusão, pode demorar de 1 semana a alguns meses para acontecer. O segundo, anos. Tá? Isso é o cenário que a gente mais lida no laboratório. O próximo cenário, que é o cenário mais recente, que tem acontecido agora com mais frequência, é o transplante halogênico de célula progenitora hematopoética. O que é o transplante halogênico? Ao invés de ser o doador e o receptor a mesma pessoa, na verdade agora você tem um doador e um receptor, que em sua grande maioria das vezes vai ser aparentado, ou seja, provavelmente o doador e o receptor serão irmãos.
que é o que garante a maior possibilidade de compatibilidade, a maior chance deles serem compatíveis. São dois irmãos. Tá? É um transplante que vai acontecer com menos frequência e que requer muito mais cuidado com o paciente do que no caso do transplante autólogo. É um transplante que tem muito mais complicações acontecendo e a equipe médica vai ter muito mais dificuldade de tratar. Provavelmente vai gerar mais transfusões de sangue, transfusões de plaqueta. É um paciente que vai ter uma passagem, tanto pela internação hospitalar quanto pela clínica de hemoterapia, muito maior do que o transplante autólogo. Quais são as possibilidades de produto desse transplante alogênico? Porque aí, diferente do autólogo, que sempre acontece com por aférese, a gente vai ter outras modalidades acontecendo. Então, primeira modalidade é o produto ser colhido direto da medula óssea do paciente em centro cirúrgico. O que é colher da medula óssea? É colher de dentro do osso. São agulhas que furam o osso e tiram o produto de dentro do osso do doador. Tá? Para você ter uma ideia, só para assustar um pouquinho, cada agulhada tira em torno de 5 a 10 ml e o produto final vai ter alguma coisa entre 700 e 800 ml. Então você pode prever aí pelo menos umas 80 a 100 furadas no osso para poder tirar o que precisa. É pesado. Então um doador desse é um doador que requer muita atenção, muito carinho, porque ele está fazendo um sacrifício muito grande, um sacrifício que pessoas normais em geral não fazem para poder se tratar. Imagina para poder passar para uma outra pessoa. É uma doação muito mais complexa do que, por exemplo, uma doação de sangue. Não que seja mais importante, mas ela tem um nível de complexidade muito maior. O paciente vai para centro cirúrgico, ele faz anestesia geral, né, sedação total, completa, e passa por esse processo bem violento. Em termos de faturamento, o que isso envolve? A participação do pessoal do laboratório nesse procedimento pode acontecer, não necessariamente, o HCM pode fazer isso por conta própria, mas agora no início a gente tem participado para ajudar, uma questão de conhecimento. Ele vai envolver um kit, que nem na aférese, um kit que vai ter um valor que provavelmente vai ser cobrado à parte, e ele não envolve criopreservação, a manipulação dele é muito mais simplificada. Então, são procedimentos que a gente hoje está tentando, diferente do autólogo que é negociado direto com a HCM, um pacote fechado, hoje a gente tem tentado negociar direto com os planos de saúde para poder facilitar a cobrança. Sangue periférico é uma estrutura muito parecida com o autólogo, a diferença é que vai colher de uma outra pessoa, então você tem um segundo paciente dentro da mesma estrutura de cobrança, tudo teoricamente sendo cobrado dentro do mesmo receptor, do mesmo paciente, mas tem uma segunda pessoa agora entrando nesse circuito, que é o doador. Então a aférese vai ser feita, a aférese será feita do doador, mas em nome do receptor, e não em nome do próprio doador, né? E da mesma forma que o sangue periférico do procedimento autólogo, tem que fazer um exame pré para a gente definir se pode começar a colher. Colheu, vai fazer um exame do produto para definir se para a coleta, se foi suficiente ou não. E diferente do autólogo, não envolve criopreservação. Porque no autólogo, por que a gente tem que congelar o produto autólogo? Porque esse produto vai ficar de um mês, de uma semana a um mês guardado, esperando que faça o transplante. No halogênico, como são duas pessoas diferentes, você trata um e colhe do outro ao mesmo tempo. Na hora que você tiver com o produto colhido aqui na mão, esse paciente já está prontinho para receber. Então a infusão é feita no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Por isso que não tem necessidade de criopreservar esse produto, não tem necessidade de congelar. A mesma coisa que a medula óssea que a gente falou anteriormente. E nesse caso, dos pacientes que vão colher por sangue periférico, ainda tem a chance deles virem, no caso de falha desse procedimento, de não conseguir colher produto suficiente, de levar esse paciente para o centro cirúrgico e ele fazer a coleta da medula óssea direto no centro cirúrgico. Vai ser tudo feito no mesmo dia, tudo feito uma coisa atrás da outra. Uma outra possibilidade de tratamento que a gente já tem planejado no laboratório, mas até hoje não fez nenhum, não teve nenhuma necessidade apontada pela equipe médica, é a coleta de linfócitos do doador, que é muito parecido com uma coleta de aférese, a diferença é que não vai ter essa citometria pré, e nesse caso ele vai envolver criopreservação e pode fazer um armazenamento a longo prazo. Que é uma estrutura muito parecida com uma vacina. Você vai colher um produto, vai dividir esse produto em pequenas doses e vai vacinar o paciente em momentos diferentes de acordo com a evolução da doença.
Então, a primeira dose é imediata, mas a segunda só vai acontecer 1 mês, 2 meses depois. A terceira, 2 meses depois disso. E a quarta, 2 meses depois disso. Então, isso pode vir a configurar um armazenamento a longo prazo, dependendo do tempo de evolução, né, entre uma dose e outra. Logística de marcação dos pacientes. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é só uma parte da rotina técnica do laboratório, só para a gente ter uma noção. Então, de documentação, a gente precisa da ficha de identificação do paciente, termo de consentimento livre e esclarecido e a solicitação de criopreservação. No caso, no momento em que a gente corre atrás dessa documentação, o paciente também já está colhendo uma amostra para fazer a rastreabilidade sorológica. No caso de pacientes halogênicos em que você tem coleta envolvendo um doador e um receptor diferentes, a rastreabilidade sorológica é feita dos dois, tanto do doador quanto do receptor, só que são cobradas juntas na conta do receptor, tá? Como se fosse um paciente só. A citometria de fluxo, a gente colhe uma amostra de manhã cedo, passa na máquina de hemograma, faz a marcação com CD3445, isso aqui parece rápido, mas são 2 horas aqui nessa etapa. Depois vai para o citômetro de fluxo, que hoje a gente usa no LIAC, mas já está comprando um. Se vocês passarem lá no laboratório, vocês vão ver uma carcaça que está sendo montada. E um resultado liberado até 4 horas após a chegada da amostra na central. O objetivo é que a gente consiga liberar esse resultado em até 4 horas. Então, se a amostra chegar às 7 da manhã, que até às 11 a gente já tem o resultado liberado. Por quê? No caso dos pacientes halogênicos, e no caso dos pacientes autólogos e no caso do paciente halogênico de sangue periférico, isso pode gerar a colocação de um catéter. Então, isso vai demorar ainda mais um tempo, porque vai ser definido pelo hospital, vai depender de um médico do hospital que faça essa colocação do catéter. Isso pode atrasar o processo da aférese, uma outra equipe da clínica, que a gente precisa estar interagindo sempre em conjunto para poder evitar problemas para todos, atrasos dos horários e tudo. Depois dessa amostra colhida, a gente definiu que o paciente pode começar a aférese. O paciente vai para a máquina, curva espectra, 4 volemias, adição de plasma autólogo e heparina no produto colhido, refrigeração a 4 graus até o dia seguinte, transporte para a central no dia seguinte de manhã, ou no mesmo dia da coleta à noite. Esse produto colhido vai novamente passar por um hemograma para definir contagem de célula, leitura do citômetro de fluxo, mesma estrutura da marcação, marcação do CD3445, leitura do citômetro de fluxo, resultado liberado de novo em até 4 horas, para que a equipe da aférese possa disparar ou não uma nova aférese sem atrasar. No caso da segunda coleta, o paciente já tem o catéter, então a coisa pode acontecer um pouquinho mais rápido. Nosso processamento, independente de ser autólogo ou halogênico, é sempre em sistema fechado. E todas as etapas do processamento, 80% das etapas do processamento acontecem dentro de uma cabine de fluxo laminar classe 2, uma cabine que protege, garantindo a esterilidade do ambiente. A gente trabalha sempre com um manipulador completamente estéril, usando luva estéril, cima de campo, tudo para garantir cada vez mais a esterilidade do produto. E concentração celular fixada, esse é só um detalhe detalhe referente à manipulação. Por que é importante a gente estar frisando essa parte do manipulador estéril? E que a gente faz a avaliação sorológica, faz a avaliação microbiológica do produto que foi colhido? Porque todos os pacientes que vão receber produtos desse tipo, independente se são pacientes que vão receber produto autólogo ou halogênico, todos eles não têm sistema imune de defesa nenhum. Qualquer resfriado, qualquer corte, qualquer coisa pode gerar uma infecção bacteriana, uma infecção viral que vai levar o paciente à morte, se ela não conseguir ser controlada com o medicamento. Então é importantíssimo que esse produto não tenha risco de contaminação microbiológica nenhum, porque você vai estar devolvendo para ele o produto que teoricamente vai salvá-lo, e se ele estiver contaminado você vai matar o paciente antes do produto conseguir fazer o efeito. O efeito de um produto de transplante, no caso de transplantes autólogos, é em torno de 10 a 11 dias. Então o paciente vai ficar 10 a 11 dias para que esse produto comece a fazer efeito, completamente sem sistema imunológico nenhum. A mesma coisa no halogênico, só que ao invés de 10 a 11 dias, isso aumenta para de 15 a 25 dias, podendo passar de mês. E a coisa fica cada vez mais imprevisível quando você trata um transplante halogênico. Tá? Então, é um cuidado excepcional que a gente precisa ter com esse tipo de produto. Tá? E o rigor da vigilância sanitária em cima da gente, por causa disso, é maior. Essas bolsas, no caso dos produtos que vão ser congelados, vão ser fracionadas em bolsas de 200 e 500 ml, com volume de 60 a 115, esses são só detalhes de manipulação.
a gente adiciona no produto uma parte de plasma com a célula e uma parte de solução crioprotetora, que hoje e essa solução e essa bolsa são responsáveis por aproximadamente 70% do custo do procedimento, tá? Isso contando com o salário dos funcionários do laboratório. Então, quando você pega um procedimento, coloca o quanto que se gastou com salário, com aluguel, com luz, com tudo, e coloca o custo desse material aqui junto do procedimento, ele custa por volta de 70% do custo total do procedimento. Você tem uma ideia do quanto que isso é caro, quanto que isso é difícil de trabalhar. Então, o nosso objetivo é sempre tentar economizar o máximo o número de bolsa, tentar economizar o máximo a quantidade de solução para poder diminuir o custo. O congelamento é mecânico, isso só em oposição ao congelamento automático, que poderia ser feito numa máquina com controle automático. Nesse caso não é um congelamento que você simplesmente coloca o produto dentro do freezer e ele vai congelando sozinho, sem nenhuma intervenção. A gente guarda cada uma das bolsas num estojo individual de alumínio para proteção, e o isolamento térmico que a gente usa no meio do procedimento para desacelerar o congelamento, poder congelar um pouco melhor. Cada um dos freezers conta com 3 gavetas desse tipo, com sistema de organização das bolsas, garante para a gente rastreabilidade do produto, para poder não estar infundindo o produto de um paciente no outro, isso gera um problema muito grande. Agilidade e segurança. Todos os produtos passam por controle de qualidade. Nós temos controle de qualidade de viabilidade celular, para saber se a célula está viva, ensaio cronogênico, para saber se ela está cumprindo a função dela e proliferando, multiplicando, que é a função desse produto, é entrar no paciente, multiplicar a quantidade de células e começar a gerar o sangue. Tá? A gente faz esses controles de qualidade nas amostras tanto frescas quanto congeladas, e a gente faz ensaio microbiológico logo após o processamento e após o transplante, para poder garantir que esse produto não tem nenhuma contaminação. A logística do transplante, do transplante em si, da devolução desse produto para o paciente, envolve documentação, que é a solicitação do médico e a ficha do transplante em si, o transporte desse produto até o leito do paciente, o descongelamento de cada uma das bolsas individualmente no leito do paciente, usando um banho-maria, no caso, que a gente chama de banho de imersão, e, mais uma vez, controle microbiológico logo após o transplante. Hoje, a clínica está investindo em ampliar a estrutura do laboratório. Em termos de estrutura de trabalho, a gente está investindo na instalação de linha de alimentação para nitrogênio líquido e compra do tanque de armazenamento e o congelador programável. No caso, o congelador programável vai ficar um pouquinho para depois. Por que nitrogênio líquido? Nosso freezer hoje congela a menos 80 graus. O sistema de nitrogênio líquido congela a menos 196 graus. É muito mais frio. Muito mais frio significa um congelamento com qualidade por muito mais tempo. Que esse é o nosso objetivo, é tentar aumentar o prazo de armazenamento naqueles armazenamentos a longo prazo, que hoje a estrutura que a gente tem na clínica só garante por 5 anos, e esse sistema de armazenamento vai garantir por mais tempo ainda. Eu trabalho num outro hospital que já tem amostras congeladas há quase 20 anos, que ainda possuem qualidade. E a aquisição do citômetro de fluxo, para poder evitar que a gente precise ficar indo até o IAC para poder fazer a marcação dessas amostras, que toma da gente pelo menos mais de 1h30, 2 horas no processo de liberação do resultado do paciente. Tá? E fora que, com a aquisição desse aparelho, permite que a gente possa começar a produzir exames de rotina para outros laboratórios, tá? E entrar em novas áreas de atuação. Desculpa, gente. E para a expansão das atividades do laboratório, além dos exames que a gente pode estar realizando com esse aparelho, com o citômetro de fluxo, a clínica também está focando em atender novos hospitais, com os atendimentos que a gente já atende hoje, né, com as atividades que a gente já atende hoje. O nosso foco hoje são principalmente esses dois hospitais, o Hospital Silvestre, que fica no Código Velho, no Rio de Janeiro, e o Hospital Quentador, ali na Quinta da Boa Vista, e começar a trabalhar com terapia celular para tratamento de outras doenças, com outros tipos de manipulação, uma estrutura completamente diferente, que é o foco que a gente tem hoje com a vigilância sanitária, que é a liberação para esse tipo de procedimento. Tá? Queria agradecer a atenção, convidá-los a tomar um cafezinho e um pão de queijo, caso a gente consiga com a nossa equipe lá dentro.